Aleluia. Abra sua Bíblia aí comigo, irmão. Johnny, você pode ou virar ou desligar aquele mardito ali? Obrigado, meu irmão. Abra a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 15, versículo 8. Lucas 15, versículo 8, a parábola da dracma perdida. Quantos acharam aí? Amém? O título dessa mensagem é O Valor da Vida, como eu disse aqui um pouco mais cedo para vocês. É impossível, irmão, nós falarmos da parábola da dracma perdida sem citarmos as outras duas parábolas, porque elas se complementam, elas são uma só. Quando a gente fala da ovelha perdida, tem no meio a dracma perdida e no final o filho pródigo. Tudo isso daí é uma resposta de Jesus aos fariseus, aos religiosos da época. Aliás, a semana passada nós falamos deles aqui também, e mais uma vez Jesus está tendo problema, está tendo aí um atrito com eles, porque eles estão murmurando, eles estão falando contra Jesus, repreendendo Jesus. Por quê? Porque lá no iniciozinho do capítulo 15, Jesus está assentado com pecadores. Jesus está recebendo e Jesus está comendo com pecadores, e eles estão ali naquela situação dizendo: olha, como assim que o Senhor se reúne, que o Senhor recebe essas pessoas? Eles não guardam a lei, não são tão santos assim como a gente está aqui na igreja, né? Não, eles não, e o Senhor ainda está se assentando com eles. Irmãos, olha aqui para mim em nome de Jesus. Jesus, ele não só recebe esses pecadores, ele não só come com esses pecadores, como ele busca, é uma palavra que nós vamos ver nessa parábola aqui, diligentemente a eles. Ele não pratica o que eles estão praticando, ele não faz o que eles estão fazendo, não pratica o mesmo pecado, mas ele vai atrás deles para oferecer libertação. Ele está sentado sim, para quê? Para se revelar a eles, para revelar a salvação, a possibilidade de salvação, para se revelar a eles a vida que é encontrada somente em Cristo Jesus. É a dificuldade até hoje, irmão, que os religiosos têm. Certos lugares, certas pessoas, até hoje isso continua acontecendo. A dracma é uma moeda de prata. O valor dela é mais ou menos de um dia de trabalho. Claro, de um serviçal, né? De um trabalhador humilde, um dia de trabalho. O valor dessa dracma era muito importante para as mulheres também, usada como um adereço na grinalda, né? As 10 dracmas envolvendo ali também tem essa cultura, tem essa história. Importantíssimo para elas, e por isso ele fala tamanho valor que era isso para essa mulher. Porque a gente vendo assim, vou pedir para todos os irmãos, tomem o seu lugar, vem, deixa só o pessoal mesmo que está aí no serviço, e vamos juntos aqui, vamos juntos no que Deus tem para liberar para a gente aqui, em nome de Jesus. Era, sem dúvida nenhuma, de muito valor. E também nessa cultura, se talvez uma se perdesse ali, era muito desonroso para a mulher. Ela aparecer, é falta de zelo. Aquilo era muito desonroso para uma mulher aparecer com aquele adereço e tá faltando em alguns casos até ela era considerada como adúltera quando isso acontecia. Então tem um enorme valor. Era mais ou menos, irmão, equivalente aqui à nossa aliança, como se um anel de noivado, a nossa aliança de casamento, cravejado aqui de diamante. Eita, era isso. Tinha muito valor, aquelas 10 dracmas naquele adereço. E ele vai dizer assim, acompanha comigo no versículo 8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma,
não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente, olha a palavra aí, até encontrá-la. E, tendo-a achada, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. E vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Curva suas cabeças. Senhor, nós te damos graças, Pai, por esse tempo, tudo que o Senhor já nos concedeu até esse momento, Pai. É perceptível que o Senhor está conosco, a Tua presença aqui, e nós nos alegramos nisso, Pai, mas nós clamamos, Senhor, fala aos nossos corações, Pai, fala aos nossos corações com graça, com poder, diante dessa palavra que exorta, que consola, Pai, que edifica, Pai, a nossa fé. Nos alcance nessa noite, Senhor. Oh, Pai, como que nós precisamos, Pai, como que nós dependemos da Tua presença, Senhor. Nós não somos nada sem a Tua presença, Pai. Nós dependemos, Pai, nós dependemos. Senhor, nos dê clareza, Pai, de mente, Pai, nos dê compreensão do alto para tudo aquilo que o Senhor tem a ministrar aos nossos corações, Pai, nessa noite. Nós estamos aqui, Pai, mentes e corações abertos. Fala conosco, Senhor. Nós repreendemos, Pai, tudo aquilo que vem para dispersar, para confundir as mentes, tudo aquilo que vem, Pai, do maligno, Pai, tentar atrapalhar nesse momento, Pai. Nós repreendemos e jogamos por terra em nome do Senhor Jesus, Pai. Aqui nós declaramos um ambiente cheio da Tua vida, cheio da Tua glória, dessa graça que foi cantada nos louvores, para honra, glória e louvor do Teu santo e poderoso nome. Amém, Deus. Gedi falou algo interessante que ele falou assim: eu desejo que fique um pedaço de mim em vocês, porque eu estou levando um pedaço de vocês comigo. Amém? Vocês ouviram? É mais ou menos o que o Mário Sérgio Cortella falou num vídeo que rodou aí a internet. Ele pegou uma frase do Mário Quintana, o que ele desejaria que tivesse na lápide dele, e ele falava assim: eu não estou aqui. Por quê? Porque a minha obra vai me fazer viver, porque eu estou nas pessoas. E aí o Cortella, ele fala nesse vídeo que está rodando na internet, que também é o que ele imaginou e também é o que ele pensou, e filosoficamente ele falando, dando a ideia de que enquanto nós estamos ali, a nossa vida, né, em outras vidas ali, enquanto está a parte da nossa solidariedade, a parte do amor que a gente compartilhou, da honestidade que a gente praticou, do zelo, do carinho, da fraternidade que edificou e que a gente teve uns com os outros, enquanto isso estiver ali, nós estamos vivos em outras pessoas, ou outras pessoas estão vivas em nós. E ele fala assim no texto dele: eu não quero ir, mas eu sei que vou. Aliás, todos nós, um dia, vamos. É assim ou não é? E qual é o único jeito de ficar? O único jeito de ficar é ficar em alguém. Quando você olha para... Quantas vezes, irmão, você já olhou para você fazendo alguma coisa assim, você... Rapaz, o meu pai aqui, a minha mãe aqui, falando alguma coisa, ou gesticulando. Um pedaço vivo que continua na gente, continua em você. Enquanto tiver aquela pequena lembrança, enquanto tiver uma lagrimazinha de saudade, sabe? Enquanto tiver aquela música que quando toca, aquele cheiro do tempero da comida, aquele gostinho do tempero, sabe? Quando tiver uma pequena lembrança, quando a gente ri de algo que a gente lembra, a gente está no meio do nada, assim, a gente dá aquela gargalhada com aquilo que aconteceu numa outra hora. Enquanto isso acontecer,
estamos vivos em alguém, ou alguém está vivo em nós. E ele continua o texto dele dizendo: a única maneira de nós continuarmos vivos nas pessoas é sermos importadas para dentro delas. Importadas, ou seja, ser importante a tal ponto que continuamos o tal legado ao qual nós recebemos. O valor da vida, o valor de ser isso para alguém, de ter isso em alguém. E ele continua assim: é importante, tá, gente? É ser importante. Não confunda com famoso. Eu achei isso interessante, porque nem todo famoso é importante, e nem todo importante é famoso. Porque a fama é algo que acontece hoje. Você vê essa galera de Big Brother, não sei o quê. Acontece hoje. Não tem como você falar com aquela pessoa. É a mais procurada pelas marcas. E amanhã, não é nem ano que vem, ela já é esquecida. Porque a fama é algo que vem e passa, mas a importância permanece. A importância a gente carrega, cara, para sempre. Ela continua viva em nós. Aqui no nosso meio, eu fiquei assustado quando eu vim para cá, que eu falei assim: gente, eu posso até dar um piripaque mais seguro no culto, que o que tem de enfermeira aí, irmão. Me senti seguro. Irmãos, eu vejo assim, né, as irmãs tem Meire, Júlia, tem um monte aí, né, a Alessandra, as irmãs que trabalham, é muito parecido com o que eu faço. É muito importante, tem que ter vocação. Eu acho, eu posso estar enganado, tá? Eu posso estar falando uma besteira aqui, eu não sou da área, mas o sentimento que eu tenho é que também é uma profissão, porque várias profissões você consegue ficar lá pelo dinheiro, e você consegue sustentar aquilo anos pelo dinheiro. Mas, cara, a enfermagem tem que ter uma vocação. Estou falando besteira, irmão? Não. Eu estou falando a enfermagem que está ali no tato com a pessoa, sabe? Levanta as escaras, cuida, trata, está ali, presente. Quantas irmãs aqui, irmãos, importantes na vida de alguém e que não são famosas. Então aqui, ó, estão no anonimato. Não são famosas, mas têm importância. Tem gente que elas cuidaram que nem sabe. A pessoa não sabe nem que foi cuidado por elas, mas o amor estava lá. Ser importante na vida de alguém. O valor da vida. E tem muitos famosos também que não são importantes, não tem relevância nenhuma, e muitos famosos também que são e ficaram muito importantes para toda a humanidade. Martinho Lutero, Madre Teresa de Calcutá, John Wesley, João Calvino. E por que não falar do nome que está acima de todo nome? Cristo Jesus. Ninguém impactou mais em amor a vida de toda uma nação, de toda uma raça, como Jesus. Ninguém fez algo tão marcante. Ninguém deu a própria vida no nosso lugar para sofrer não só a cruz, querido. A cruz, muitos cristãos sofreram, mas sofrer a dor da separação do Pai lá naquela cruz, porque é assim que era para eu e você estarmos separados de Deus. Imagina, irmão, com o Espírito Santo aqui, o Espírito Santo habitando em você, é uma luta, é uma dificuldade, a luta da carne contra o Espírito, é ou não é? Agora você imagina sem. Imagina você nessa luta que nós vivemos como inimigos de Deus,
porque é assim que nós estávamos. Éramos inimigos de Deus. E Jesus externa a maior expressão de amor que a terra viu. Você não vai ser escravo do pecado, não, porque eu vou ali por você, mas eu não vou morrer. Eu vou lá, ressuscito no terceiro dia e advogo em seu favor. A maior expressão, alguém, o mais famoso de todos e o mais importante de todos. Ninguém vendeu tanto livro, irmão. Nenhuma história chegou perto de vender tanto livro. Nenhuma história chegou perto de ser tão citada. Nenhuma vida. O mais famoso e o mais importante. O maior exemplo, que assim como o Gedi falou, deixou a marca, e mesmo com todas as nossas transgressões, falou: eu vou viver em você. Ele está indo para os céus. Jesus, não, espera, eu vou, mas vem o Consolador e Ele estará em vós. Ele vai estar com vocês. Uma parte vai ficar em vocês dessa trindade. Literalmente deixou essa parte em mim e deixou essa parte em você. E a frase do túmulo que o Cortella, que o Quintana, todos eles citaram, é a frase que aquele anjo fala para aquelas mulheres quando elas vão visitar lá o Jesus que estava morto. Ah, não é o rei de Israel, ele era apenas alguém que estava aí, meu Deus, um agitador qualquer, como diz a palavra. Aí elas chegam lá e aquele anjo está ali: ei, vocês vieram atrás de Jesus, não foi? Foi atrás. Não, mas olha, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. A frase que eles disseram é: eu vou colocar na minha lápide, eu não estou aqui porque eu vivo em outras pessoas. Jesus, sim, ele não está mais lá, o corpo não está mais lá. E, pastor, amém, a frase do túmulo é a dele. E aonde que esse Jesus está? Ele está habitando naqueles que não o trata como se ele estivesse morto. Eu vou repetir. Aonde que ele está? Ele está habitando naqueles que não o tratam como se ele estivesse morto. Ressuscita ele, irmão. Quem está comigo aí, diga amém. Vamos aqui a essa verdade. Jesus tem uma didática extraordinária nas palavras, nas parábolas. Em toda a palavra, mas as parábolas eu fico de bobeira. Que inteligência, que sabedoria, irmão. A gente está falando aqui de uma ovelha perdida, de uma dracma perdida, de um filho pródigo. E ele, com isso, ele está dando uma resposta aos religiosos da época. O que ele não podia falar diretamente, porque aquela não era a hora de ser pego de vez, ele está falando por parábolas. Ele está ensinando e ele está usando a cultura local para que aquelas pessoas possam entender. Ao agricultor, ele vai usar a parábola da semente. Ele vai entender perfeitamente aquilo que Jesus quer passar. Aqui, para essas pessoas, ele está usando também uma cultura dessas dracmas, da importância, do valor para essa mulher. E pega esse valor como o valor que é o tema da nossa mensagem, o valor da vida. O valor da vida em Cristo Jesus. O valor da vida que está nele. O anúncio do Evangelho ressalta exatamente isso que nós falamos bem aqui, sobre
a maior obra de Deus, morte, ressurreição de Cristo. E para quê? Para recuperar a vida que foi perdida. Nós perdemos essa vida, irmão, lá no Éden. Estávamos todos condenados. Tem uma vida que foi recuperada no sangue do Cordeiro. Uma vida sendo restaurada, recuperada em Cristo. Todo aquele que crê no Evangelho tem novidade de vida. Todo aquele que crê no Evangelho tem um novo nascimento, tem uma nova vida, tem uma vida eterna. Todo aquele que crê, que o trata como ele está hoje, vivo. Não trate como... Não tenha um relacionamento, irmão, com Jesus como se ele estivesse morto, em nome de Jesus. Ele está vivo. Ele está vivo. Quem está comigo aí? Agora, qual é a condição do pecador que ele está falando aqui para alcançar esse benefício em Deus? O que ele fala nas 3 parábolas? Uma condição para entender o valor e viver o valor dessa vida. Nas três parábolas ele vai citar a palavra arrependimento. Todas. Arrependimento. O que acontece em todo o anúncio do Evangelho. Se você ler aí, quem está lá comigo lá? É a Gabi? Abre aí, Gabi, pra gente, em Marcos 1, no versículo 4. Marcos, capítulo 1, no versículo 4. Vamos ler juntos? Está aí para vocês? Está aí? Tá? 1, 2, 3 e vai. João batizando no deserto e pregando o batismo de quê? Tá, Marcos 1, no versículo 15. Coloca aí pra gente, Gabi. Marcos 1, versículo 15. Apareceu aí? Não? Apareceu? Vai lá, 1, 2, 3 e já. Amém. Arrependei-vos. Essa é a palavra do Evangelho, dessa boa notícia. É por isso que ele continua se assentando com pecadores. É por isso que ele continua se revelando a pecadores. Ele diz: ei, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, para a salvação. Enquanto os religiosos estão lá pressionando, não tem roupa para entrar aqui. Não, ele não tem ele não tem palavra para entrar aqui. Ele não tem um modo para entrar aqui. Enquanto os religiosos estão apontando isso, Jesus está se assentando e dizendo: ei, tem novidade de vida para você. Ei, tem perdão para você. Tem restauração para você. Tem reconciliação com o Pai para você. Essa é a resposta de Jesus. Agora, não só o arrependei-vos, mas é muito importante arrependermos e continuarmos no desejo de mudança. Em Atos, abre aí pra gente, Gabi, Atos 3, versículo 19, Pedro está numa pregação e ele está dizendo assim: ei, arrependei-vos, também arrependei-vos. Mas só que não para aí, ele diz: pois, que? Convertei-vos para serem cancelados os seus pecados. Existe uma continuidade depois dessa mesa que ele se assenta, que ele se apresenta, que ele se revela. Tem uma continuidade. Às vezes no banco da igreja, às vezes crente velho, ele ainda continua falando: ei, precisa se converter. Convertei-vos, não para, é maturidade, é crescimento que vai até o final da vida. É Cristo vivendo em nós. É o caráter de Cristo imperando sobre o nosso caráter falho. Convertei-vos, cresçam na salvação. Continue, vocês precisam de uma atitude. Aí a gente entra exatamente nessa mulher aqui. Porque, irmão, ela precisou de algumas atitudes para que isso acontecesse, sim ou não? Sim.
essa mulher, ela perdeu algo que ele coloca na cultura deles ali, algo de muito, muito, muito valor. Ela perdeu. E depois dela ter perdido, ela poderia dizer: mas eu tenho outras 9, que eram 10. Então, já que eu tenho outras 9, deixa pra lá. Ainda dá pra me safar aqui. Mas a atitude dessa mulher é diferente. A atitude dela é que ela se levanta, ela luta para encontrar aquilo que foi perdido, mesmo ainda tendo outras 9 lá com ela. É o valor que eu e você, nós vamos perdendo no nosso relacionamento com o Senhor. É a vida de oração que vai murchando, é o devocional que não acontece mais, é a leitura da Bíblia que não é mais tão empolgante, que não é mais... Não é. É o convívio, a comunhão com os irmãos que ficou enfraquecida. Aquilo que nós vamos perdendo. E às vezes dentro da nossa casa, às vezes com os nossos próprios familiares. E nós vamos perdendo, e pior, irmão, nós vamos aceitando a perda, nós não lutamos como essa mulher aqui, porque na verdade o nosso pensamento é: eu ainda tenho outras 9 moedas, e daqui a pouco, irmão, é mais uma, eu tenho 8, e daqui a pouco foi mais uma, 6, 5, 4, até nós percebermos que não tem mais nada a perder. Triste é chegar a esse ponto, ou nesse ponto. Não, o que nós vamos aprender aqui, o que ela vai ensinar para mim e para você nessa noite é: precisamos ter uma atitude diante daquilo que nós perdemos. Nós precisamos nos levantar. Nós precisamos tomar um posicionamento, e esse posicionamento não é de abandono, não é de prostração. Esse posicionamento é fazer tudo o que eu posso, até que eu ache a moeda que foi perdida. Irmão, se você deseja dar o primeiro passo nessa atitude, o primeiro passo é: não culpe a pessoa que está do seu lado. Não culpe as pessoas que passaram pela sua vida. Não. Reconheça: fui eu que perdi essa moeda. Ainda que essas pessoas possam ter tido participação nisso, mas chegou o momento da sua vida de você reconhecer: fui eu que perdi. Fui eu que não tive o zelo. Fui eu. Por quê? Porque na hora que isso for a minha verdade, eu vou estar em humildade diante do Senhor. Irmão, como que o Senhor se alegra quando nós, em humildade, chegamos diante dele, reconhecendo as nossas falhas. Como diz nas 3 parábolas, nos arrependendo do que nós erramos, do ponto onde nós falhamos, tesouros importantíssimos que foram perdidos debaixo do nosso nariz, dentro da nossa casa. É um primeiro ponto, e eu queria que você acompanhasse comigo no texto essas atitudes. A primeira atitude dessa mulher, acompanha aí, no versículo 8. Jesus, aqui não é uma história que aconteceu de fato, amém, irmãos? É uma história que Jesus está falando, é uma parábola, para explicar para os religiosos lá. Então, nessa história que ele está falando, ele fala assim: ela tendo 10 moedas, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, ela faz o quê? Não acende a candeia. Primeira atitude aí, irmão: acender a luz. Olha aqui para mim, olha aqui. Aonde está tudo em treva, você precisa acender a luz. Aonde não dá para enxergar mais nada, você precisa acender a luz.
aonde ficou difícil de transitar, ficou difícil de andar, você precisa acender a luz. Que luz é essa aí, pastor? É porque é o seguinte aqui, irmão, a parábola é porque ele tá colocando, Jesus está colocando uma mulher simples da época. Então, quer dizer, numa casa pobre daquela época lá, não tinha esse janelão como a gente tem aqui. Era até o teto, as paredes. Uma outra tinha uma pedrinha fora do lugar para ter uma ventilação. Ou seja, não tinha luz do sol. Não tinha luz do sol. E não tendo essa luz do sol aqui, dificilmente essa mulher iria encontrar se ela não acendesse algo lá dentro. Sim ou não? Jesus está falando de algo material. Ele está usando algo material, de um valor material aqui. Mas o ensino dele é totalmente voltado para o que é espiritual. Você vai compreender isso ao longo aí da passagem. Sem acender essa luz, é impossível achar aquilo que foi perdido. Nós vamos continuar, irmãos, na escuridão aí dos nossos pensamentos, na escuridão dos nossos sentimentos, das nossas filosofias vãs. A gente vai continuar na escuridão aí dos desvalores dessa sociedade presente, né, que é escravizada, condenada pelo pecado. Nós vamos continuar aí, irmão. Essa que é a grande verdade. O que eu preciso fazer, pastor? Você precisa acender a luz da verdade do evangelho na sua casa. Você precisa acender a luz do entendimento e da compreensão do que Deus deixou nessa verdade e recuperar urgentemente aquilo que foi perdido. É preciso acender a luz. Salmo 119, no versículo... Rapaz, eu acho que é 105. Vê aí, Gabi, 119, versículo 105. O que vai dizer aí? Tá aí? Não tá aí não? Mas vocês conhecem. Lâmpada para os meus pés é a tua. Tá aí? Colocou? Eu acertei ou não, Gabi? Errei? Acertei? Tá aí? 119, 105. Espírito Santo. Foi? Vamos ler junto. Olha aí o que está escrito. 1, 2, 3 e já. Irmão, andar fora dessa palavra, andar fora dessa verdade, andar fora desse princípio, é andar em treva. Você já entrou num cômodo muito fechado, um ambiente muito fechado, muito escuro, com muitas coisas dentro, e tentou andar lá? Hã? É uma pergunta, gente. Tentou sim ou não? Já? Alguém tentou? O seu dedinho saiu vivo de lá? Irmão, que coisa horrível é a gente andar num lugar assim e o dedinho, mindinho, tal, na quina daquele lugar. Aí a gente fala em língua, né? Aquela coisa. É exatamente, irmão, quem perdeu o valor da vida. É exatamente quando nós andamos fora dessa verdade. Ei, olha aqui para mim, não converse com quem está do seu lado, em nome de Jesus. Olha aqui para mim. Andar nessa escuridão, andar dessa forma como a gente está falando aqui, vai trazer muito dedinho quebrado na nossa vida. E isso quando o tombo não trouxer um dano maior do que o dedinho. E isso quando o tombo não for pior. É assim ou não é assim? Os mais vividos aí, experimentados na vida. Toda vez que a gente insistiu em apagar essa luz, em andar com a luz apagada, colhemos consequências com isso. Algumas deu para consertar, outras não. Aí nós temos que colher cicatrizes. Mas Deus está trazendo exatamente uma iluminação aqui nessa noite, para que você, irmão, em nome de Jesus, aconteceu isso, aconteceu, foi perdido, então vamos acender a luz do evangelho aí dentro desse lugar. Vamos acender a luz desses princípios, desses valores, dessa palavra aí dentro desse lugar.
Seja ele um lugar físico, ou seja dentro do seu coração, irmão. Vamos acender essa luz. Ei, irmão, é hora de nós acendermos a luz que recupera aquilo que foi perdido. Segundo aí, acompanha comigo. Segundo ponto aí, o que ela fez? Primeiro, ela acendeu a luz. Depois ela fez o quê? Varreu. Para varrer tem que ter esforço, né? Varrer uma salinha é mole, varre a casa inteira. Varre um quintal, né? Para varrer tem que ter um esforço. E também para varrer, se a gente for varrer aqui esse lugar, nós vamos ter que tirar essa bateria do lugar, a caixa, nós vamos ter que tirar algumas coisas do lugar. E às vezes dói para a gente tirar algumas coisas do lugar. É verdade ou não é? Às vezes a gente quer mais é que aquilo fique quietinho ali. Não toca nesse assunto, pastor. Não fala sobre isso, pastor. Em nome de Jesus, eu não quero abrir essa gaveta. Eu não quero tirar isso desse lugar. Mas, irmão, quando nós tiramos isso desse lugar e com todo o esforço nós estamos ali com essa vassoura, tem áreas que nunca foram limpas e agora estão cristalinas diante dos nossos olhos. Tem coisa que precisa ser limpada dentro de nós, irmãos. Tem coisas que precisam ser varridas de dentro de nós. Olha aqui para mim. Tem coisas que você tem que ir lá debaixo daquele tapetinho. Não tem o tapetinho? Que sempre o lixo está longe, a gente joga para debaixo do tapete. Joga para debaixo do tapete. Joga para debaixo do tapete. Tem um convite para você nessa noite. Levanta esse tapete, tira toda a sujeira de anos debaixo desse tapete, porque não tem mais sujeira nesse lugar, irmão. Aonde tem sujeira, a gente não consegue recuperar aquilo que foi perdido. É preciso limpar, é preciso purificar, é preciso varrer aquilo que continua sujando o nosso interior, ou quem sabe o nosso lar. É preciso varrer. Tem coisas que, irmão, por mais que doem você, olha aqui para mim, elas vão precisar ser removidas. Isso vai doer? Vai, mas vai te curar. Vai te curar. Quem crê nisso aí, diz amém. Amém. No terceira atitude, acompanha aí. Então, ela acendeu a luz, ela varreu e ela procura o quê? Diligentemente. Irmão, olha aqui. Ela não só procura. A palavra poderia trazer que ela apenas procurou, mas ele faz questão de enfatizar que ela procurou diligentemente. Sabe o que é isso? Ela procurou com rapidez, com zelo. Ela procurou se esforçando com tudo que ela tinha, diligentemente. Irmãos, como é que muitas são as vezes, e muitas são mesmo, que nós, olha aqui, queremos retomar aquilo que foi perdido, que nós queremos retomar para nós aquilo que se perdeu, e nós não temos zelo, nós não temos empenho, nós não temos esforço, nós perdemos a vontade diante disso, daquilo que nós sabemos que nós queremos tanto que seja recuperado, restaurado, restabelecido. Você tem esse desejo? Recuperar um valor que foi perdido? Seja na sua vida espiritual, seja dentro do seu lar. Ei, você precisa fazer isso de forma diligente, com todo zelo, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a rapidez. Não, diligentemente é rápido também. Ou seja, não protelar mais. Ei, não protele mais. Não protele. Use toda a sua força. Pastor, eu vou usar a minha força, beleza, mas eu já usei, o senhor não sabe. E eu já usei tanto tempo e na verdade eu estou esgotado. Olha o que vai acontecer com a mesma mulher aqui, olha. Ela procura diligentemente. Ponto final, não, até encontrá-la.
se esforçou bastante, você já tem tempo nessa luta, mas ainda não chegou a hora de você parar, porque você só para quando você encontrar essa moeda que foi perdida, quando aquele valor maior que foi perdido for restaurado na sua vida. É só aí, cara, que você vai parar. É até encontrar de novo a comunhão com o Senhor, é até encontrar de novo a alegria da salvação, é até encontrar de novo o prazer na comunhão com os irmãos, é até encontrar de novo aquele desejo, aquela vontade de acordar e colocar um louvor e correr para os braços do Senhor, e correr para o joelho no chão e ter uma alegria de estar com Ele, de chorar na presença dEle, cara. Até encontrar. Talvez a gente se perdeu e a gente nem se sinta tão parte mais das outras 9 que estão lá. Tem umas setas que acontecem muito dentro da igreja, irmão. Eu já vi muitas pessoas falando isso, de pessoas que olham assim: a igreja está uma maravilha, irmão, a igreja está fluindo, ela está crescendo, as pessoas estão evoluindo na fé. E ela olha e ela fala: eu não sei, não tem nada, pastor, mas eu não me sinto mais parte, eu não me sinto mais dentro. Pode ter certeza, irmão, que na maioria das vezes, se não todas as vezes, isso não está relacionado com as pessoas que estão lá, com a forma que está acontecendo. Não está. Tem algo que foi perdido com o Senhor. Tem uma alegria na comunhão que foi perdida. E em nome de Jesus, irmão, tem a alegria de salvação e a alegria na comunhão que vai ser restaurada aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu creio. Jesus, por que você está falando isso, pastor? Porque Jesus ainda continua o mesmo, que recebe para comer com Ele aqueles que erraram, aqueles que pecaram. Jesus é o mesmo que continua recebendo em amor e se revelando àqueles que num dado momento, irmão, deu um passo errado na vida, jogou uma sujeirinha que nunca tirou debaixo daquele tapete, e tudo ficou trancado, e tudo não andou mais. Você pode se colocar de pé? Olhe para mim aqui, se coloque de pé olhando para mim, em nome de Jesus. Você já me conhece, eu vou falar mais uma vez: não converse com essa pessoa que está do seu lado, não vai no banheiro. Esse não é o momento de nada disso, irmão. Não sai do seu lugar. Só olha aqui para mim. Essa mulher, ela não se conformou com aquilo que ela perdeu. Essa mulher não se conformou com o valor que foi perdido. Ei, olha aqui para mim. Você não pode se conformar com as suas falhas. Você não pode se conformar com os seus erros. Você não pode viver conformado com o que foi perdido diante de um erro. Não. Ela lutou diligentemente, ela lutou com toda a braveza. Era uma mulher, mas estava ali com toda a fibra. Você não pode se conformar, irmão, em nome de Jesus, com um relacionamento com Deus que se esfriou.
Você não pode se conformar com o relacionamento com Deus que foi quebrado por causa daquela mentira, por causa daquela sujeirinha escondida que nunca foi varrida. Não se conformar com esse lugar de aprisionamento. Não se conforme. A palavrinha que está nas 3 parábolas, no nosso arrependimento tem restauração de aliança com o Senhor. É a noite de varrer, é a noite de acender a luz aonde estava em treva, é a noite de se arrepender e a noite de se alegrar. Sabe por quê? Porque termina assim: e tendo achado, reúne as amigas e vizinhas dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Existe alegria no Senhor quando nos encontramos nele novamente, quando nós não nos conformamos mais com a mediocridade, não nos conformamos mais com aquilo que nós insistimos em empurrar com a barriga. Querido, pensa na alegria dessa mulher. Que você já achou alguma coisa? Eu não acho nada, irmão. Não consigo achar nada. Tem gente que acha coisa todo dia. Você já achou alguma coisa assim? Dos outros não. Porque você ficar feliz porque os outros perdeu, irmão, tá amarrado. Mas você já achou uma coisa que você perdeu assim, que você queria muito achar? Quem achou aí? Levanta a mão. Achou? Cara, que alegria, né? Que alegria quando a gente acha. Aquele carregador do iPhone, cara. Aí, imagina aqui nessa história a alegria daquela mulher naquela casa escura, só com a candeiazinha acesa, quando ela olha aquela pratinha brilhando, aquilo que tinha tanto valor para ela, ela vê aquele brilhozinho ali e imagina agora a felicidade dela quando viu o valor daquilo que estava perdido sendo restaurado. Sabe, vou dar uma notícia para você, porque é o último versículo da palavra, ou da parábola. Essa mesma alegria, Jesus está falando aqui. Essa mesma alegria que nós estamos dizendo é exatamente como Deus olha para aquele que foi achado novamente. É assim que Ele olha. É com a mesma alegria. Jesus está falando na parábola. É aquele que em arrependimento falou: Senhor, eu sei que o meu relacionamento com o Senhor não é isso. Eu sei. Senhor, eu sei que eu tomo uma decisão e a minha atitude é a atitude dessa mulher. Eu não vou ficar descansando enquanto uma dracma foi perdida. Não. Eu vou acender a luz desses princípios aqui. Eu vou. Chegou a noite de você acender a luz, varrer o que tem que varrer, em arrependimento, encontrar, restaurar a alegria da salvação. É com você? Sai do seu lugar e vem aqui, e eu vou orar com você nesse momento. Enquanto nossos irmãos estão tocando essa canção, nós queremos orar com você. Santo, santo, santo é o nosso Senhor. Liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Diga isso. Então levante suas mãos. Diga a Ele: eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Aleluia. Irmãos, que presença maravilhosa, a doce presença de Jesus.
Nessa noite, irmão, sabe, eu não vou mesmo, irmão, me alongar aqui, não vou, porque eu acho que Jesus foi tão claro com a sua vida, sabe, foi uma palavra tão direta quanto ao valor da vida, e principalmente o valor da vida com Jesus, que, irmão, de verdade, o que foi alcançado pelo Espírito Santo no seu coração, que essa semente ela venha transbordar para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, em nome de Jesus. Se a sua atitude é diante de Deus, diante da igreja, de que na verdade que Ele traz e que Ele se revela, de você se posicionar nessa noite aqui. Pastor, qual é o nome da palavra mesmo? O nome da palavra é arrependimento. Arrependimento. Qual é a frase mesmo? A frase é o valor que se perdeu, o que foi se perdendo nessa vida com o Senhor, nessa vida ministerial, nessa vida em devoção, nessa vida em gratidão, nessa vida de relacionamento com Ele. Lembra da alegria? Da alegria, a alegria de estar com Ele, na comunhão daqueles que estão e carregam o nome dEle. A aliança que é restaurada no arrependimento. A aliança que é restaurada no socorro que vem com uma forma de uma mão estendida nessa noite. Você que deseja pegar nessa mão, peça licença a quem está do seu lado. Pede licença a essa pessoa. Vem aqui e nós vamos orar por você.